7h35 em Campos, sempre ao vivo aqui pela Folha FM, faça chuva, faça sol, feriado ou não, estamos com você e, claro, contando com sua audiência também, por isso todo o nosso carinho e agradecimento. Hoje no programa, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, além de Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Temos a presença do Leonardo Mantena, diretor de esportes da Fundação Municipal de Esportes de Campos e também professor de Educação Física do Senza e ainda gerente de esportes da Secretaria de Educação. Então, tem pauta aqui para a gente fazer uns 3 programas aí, tipo aquelas séries de TV por assinatura. Meu caro Leonardo, é um prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar, primeira edição. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia Nogueira, bom dia Neto. Feliz, né, pelo convite, honrado. Um bom dia também para todos que nos escutam, que nos assistem. Estamos aí, pronto para colaborar, espero corresponder. Leonardo, então vamos lá, vamos começar com essa questão que é muito complicada, porque todas as atividades esportivas, atividade física não podia parar porque as pessoas precisam de atividade física, porque a gente sabe que isso colabora até mesmo com a questão da imunidade, enfim, era uma questão que precisava ser mantida. Ao mesmo tempo, você não podia desenvolver projetos de atividade física com muita gente para evitar aglomeração. Com as flexibilizações que vem acontecendo, isso vem mudando. Hoje, qual o panorama na Fundação Municipal de Esporte dos projetos que são desenvolvidos? Tem restrição de público? Ainda não tem? Qual o panorama dos projetos de esporte do município hoje devido à pandemia? Então, Neto, no início dessa pandemia, né, a gente de alguma forma entendia, até o mundo estava procurando entender de que forma esse vírus se comportava. Se demorou até um tempo bem significativo para que a gente entendesse, né, e comprovasse o quanto a atividade física é importante no processo, né, até de questão da imunidade, né, de manter não só o corpo, né, em atividade, mas também a parte psicológica, né, e a gente sabe o quanto a atividade física é importante nos dois sentidos, da saúde mental e da saúde física. No processo mais recente, a gente vem entendendo que a vacina veio surtindo efeito. A gente tem aí dentro do processo do município o Charbel, que é um conhecedor dessa área, né, de doenças, de epidemias, né? E ele vem mostrando o panorama, o país, de alguma forma, o mundo veio evoluindo, a gente um pouco atrás de países mais desenvolvidos. E a gente foi entendendo esse feedback que os outros países mais avançados estavam tendo, a gente sempre com 1, 2 meses de atraso em relação aos outros países, falo de Europa e de Estados Unidos, né, que também sofreu bastante, e os países orientais também, e aí a gente vem entendendo que a gente precisava se preparar, e ainda continuamos nos preparando, mas já com uma condição melhor de trabalho, e procurando entender se já estava na hora. A vacina nos deu tranquilidade, né, de estar retornando devagar para as atividades. Hoje a Fundação do Esporte ela está no processo de crescimento, acho que de modo geral tudo, né? A gente está tendo alguns cuidados. Hoje a gente tem atividade nas Vilas Olímpicas já inauguradas. A gente hoje já tem das 7 vilas, 2 em funcionamento, que é a Vila de Travessão e a Vila dos Planadas, já saindo mais 2 vilas aí, Alphaville e Santa Clara. Santa Clara até já está nos retoques finais aí para iniciar, para retomar, né? E temos também as atividades que a gente retomou agora na semana passada da própria Fundação do Esporte. A Fundação hoje ela se encontra com uma condição menor. A gente está com a parte da Fundação em obra, né? O ginásio de esporte está em obra. Já estamos no final da entrega das salas de atividade de arte marcial, que é um complexo de arte marcial. Esse já vai ser entregue agora nos próximos dias, então já acredito que vai crescer mais ainda o leque de atividades, mas ainda com a preocupação de delimitar quantitativo de pessoas por aula,
né, ainda vigiando e entendendo como esse vírus se comporta aí, né? Principalmente agora já está o pessoal tomando a terceira dose. Então a gente está em processo de crescimento gradativo, né? Tendo todos os cuidados possíveis, procurando executar as atividades que a gente acha que tem uma condição melhor de não transmissão, né? E estamos avançando. Acredito que nos próximos meses aí a gente vai estar de acordo com a questão sanitária, abrindo mais vagas, crescendo as turmas. Por exemplo, algumas atividades hoje, por horário, a gente, por exemplo, as coisas que funcionam em piscina, são 6 raias. A gente, infelizmente, só pode trabalhar com uma criança ou um idoso por raia. Então, a gente tem um professor destinado à aula, né, com potencial de trabalho enorme, mas a gente só pode ter uma criança, ou um idoso, ou uma pessoa por raia. Isso realmente delimita muito, né? E muita gente na expectativa das atividades de forma gratuita, né? Que uma grande parte da população não tem uma condição de pagar. E aí quando a gente reabre com essas restrições. Mas a gente está tentando crescer bastante. A gente tinha uma inauguração do Jardim São Benedito ontem, mas por questões de chuva a gente não conseguiu executar. Mas também ali no Jardim São Benedito vai ser oferecido um leque gigantesco de atividades, não só a questão física reestruturada, mas também professores ali à disposição da comunidade. Acho que é por aí. Então, Leonardo, essa questão dos equipamentos, né, é um ponto que a gente tem que tocar também, mas antes de entrar especificamente nos equipamentos de maneira geral, eu queria falar sobre as Vilas Olímpicas. Você falou aí algumas que já reabriram, 2 na Esplanada e Travessão. Santa Clara, que está para reabrir, como você falou, que está nos retoques finais, tem mais uma prevista. O prefeito Vladimir tinha anunciado a reabertura das 7 ainda neste ano, né? A gente está vendo que o tempo está curto, já estamos em outubro. Vai dar para reabrir as 7 ainda esse ano? A gente acredita, Neto, que as 7, a gente termina o ano já em obra das últimas, ou seja, já em movimentação 80% já entregue e as outras ainda em reforma, mas já iniciadas reformas. Então a gente, quando traça metas, a gente até existe uma possibilidade de conseguir com que todos estejam, mas a gente está preocupado. A do Jockey, por exemplo, é uma vila que a gente praticamente vai ter que refazer toda ela, né? É uma vila que está realmente muito destruída, assim como a do Alphaville, que está em reforma agora. Algumas delas estavam em situação todas estavam muito ruins, mas 2 ou 3 bem desgastadas. Isso toma um tempo maior das empreiteiras, das empresas que estão fazendo. Então a gente às vezes traça algumas metas e essas metas às vezes não acontecem por uma questão mesmo de deteriorização que elas se encontravam. É justamente nesse ponto que eu queria tocar também. Essa paralisação que aconteceu desde o ano passado, né? É a mesma coisa de quem tem a casa na praia e não vai lá nunca na casa. Quando você volta, está pior do que quando você vai observando aos poucos, vai conservando o que precisa, vai reformando o que precisa ser feito dentro de casa. Então, nesses equipamentos públicos, acontece o mesmo. Esse período fechado, de maneira geral, não só as Vilas Olímpicas, como que vocês encontraram os equipamentos de esporte de maneira geral e o que tem sido feito para que isso possa voltar a ser utilizado sem oferecer risco ao usuário? Então, esse para mim foi o maior desafio para a gente, né, para a gestão, para o governo. A forma que a gente encontrou a vila não se trata, aí, como você relatou, apenas de uma situação de que quando a casa está fechada, a tendência é que ela fique deteriore, né? Ela vá caindo, vamos dizer assim, né? Casa da praia, a gente usa isso realmente, é fato. A gente deixa aberta, a gente está com gente dentro, está com vida dentro, a coisa parece que se mantém de pé. Fecha, realmente a tendência é que caia. Mas não se trata só disso. Infelizmente, é triste falar isso, mas aquele tempo que a gestão passada ficou sem pagar, a gente ficou sem vigia. Quando eu falo a gente, nós como população, né?
Nós ficamos aí o ano de 2020 totalmente com as vilas abandonadas, a nível até de segurança. Então, na verdade, não se trata só de deterioração do tempo por estar fechado. As vilas foram totalmente saqueadas, elas foram roubadas por descaso. Aí eu posso falar como desportista, não como gestor, né? É triste a gente falar isso, mas foram de não sobrar nem caixonete de parede, para você ter ideia, vaso sanitário, torneira, chuveiro, tudo que você possa imaginar que pudesse ser arrancado, foi arrancado. Algumas vilas menos, porque eram em locais que a própria população zelou. 2 ou 3, elas tiveram um cuidado que a própria população não deixou que fosse, mas as outras, elas foram, vamos dizer assim, depenadas, vamos dizer assim. Então é um processo realmente, na questão física, de reconstrução. Assim como a cidade está passando, as vilas não está sendo diferente. A gente está tendo que reconstruir e refazer tudo aquilo que foi deixado. Eu gostaria de entrar no assunto aí justamente nesse ponto. O Arnaldo citou um exemplo muito bom, que é a Casa na Praia, que se não reforma. Tem outros clássicos também, mas esse eu acho que é o melhor citado pelo Arnaldo. Mas aí você já citou sobre o desafio, que esse foi um dos maiores, né, desafios de refazer, reconstruir praticamente, em alguns exemplos aí que você deu. Agora, na minha humilde opinião, e aí é a minha preocupação, é a manutenção, talvez a maior dificuldade, porque fazer é uma coisa, dar manutenção é outra. E aí entra o problema, né, dessa equipe, tanto de segurança, de conservação, de manutenção. Como é que está essa questão de contingente, de equipe, né, para tomar conta dessas vilas? Porque se deixar de novo, do mesmo jeito, vai acontecer tudo o que aconteceu, como você já citou aí. O pessoal leva até caixonete da parede. É uma loucura, né? Então, como é que está a sua equipe? O que você tem de preparado aí após essas reformas todas, né, para zelar por esses patrimônios? Então, a gestão, o governo entendeu que não podíamos cometer o mesmo erro, né? O mesmo descaso, vamos dizer assim. Hoje, Neto e Nogueira, todas as vilas olímpicas, até as que não estão reformadas, elas têm um grupo de pessoas que trabalham nela. Vou te explicar o motivo. Hoje a nossa responsabilidade como gestores, e aí eu digo isso porque é uma preocupação do prefeito, essas vilas, elas são espaços, patrimônios do município, no qual, caso aconteça alguma coisa dentro delas, é de total responsabilidade da gestão, né? Essas vilas, elas já foram desenhadas e programadas em locais estratégicos, né? Locais onde é necessário oferecer algo gratuito, né, para a população. E a gente, se você mapear aí os locais onde as vilas estão, a gente entende até que deveria ter também outras vilas em outros lugares, mas são 7 vilas, né? E a gente consegue atingir uma boa parte da população através dessas vilas, né? E hoje a gente tem vigilância 24 horas nas vilas, tá? São 4 vigias e 2 ASGs que mantêm, digo isso nas 7 vilas, tá? Até mesmo porque, como também já está em um processo de reforma, essas pessoas até acabam contribuindo, porque se uma empreiteira entra, um grupo de reforma entra para fazer uma reforma, ali dentro fica material, fica ferramenta, fica todo um processo, e é necessário que isso se mantenha ali guardado, né? Então o prefeito teve essa preocupação não só por uma questão de responsabilidade, até uma questão de segurança, um acidente que possa acontecer dentro de uma vila abandonada, ou até um ato de estupro, qualquer coisa que venha de forma negativa. O prefeito tem tido essa preocupação de zelar pelos espaços até os que ainda vão entrar em reforma, que, como eu disse já aqui, foi o maior desafio, está sendo o maior desafio, digo isso pelo menos para o esporte, são as estruturas físicas que tem de responsabilidade da fundação, né, aí do presidente Luciano Viana, que está nos dando a possibilidade, tem sido um cara inteligentíssimo no processo de gestão, que nos dá espaço para que a gente trabalhe e execute as funções.
Então, respondendo a tua pergunta, a gente está com um grupo de trabalho em todas as vilas, não só nas vilas, Cláudio. As pessoas às vezes têm uma visão da questão esportiva natural, a Vila Olímpica já é um nome muito, né? Mas a gente também tem 4 espaços bem interessantes. A gente tem 4 quadras que a gente chama de quadras federais, que foram 4 quadras federais que, quando o garotinho era deputado federal, ele construiu uma espécie de complexo, uma espécie de ginásio, mini ginásio com vestiários, que tem um em Farol de Santo Tomé, um no Turf, um no Santa Rosa e um no Jockey Club. Esses espaços também se encontram. Santa Rosa e Jockey Club, que já está em atividade, ele também tem esse grupo de vigias, de segurança, né? Que é 24 horas, porque é plantão 12 por 36, são 4 vigias e 2 ASGs. Então, o prefeito tem tido uma tônica dele de manter esses espaços físicos seguros e também com a manutenção em dia. Esse é o maior desafio, mas a gente tem conseguido dar conta disso. Mantena, você está no cargo desde quando? Desde o início do governo? Não, eu na verdade, eu estou num processo já desde final de 2019, nesse projeto que foi inaugurado, que foi dado partida no Trianon na sexta-feira, que é o projeto Esporte e Vida, que é de uma emenda parlamentar, de o Vladimir ainda, deputado federal. Ele teve a felicidade de bater o escanteio e correr na área para cabecear, né? Ele usufruiu tem sido uma tônica do governo, a gente conseguir fazer com que as coisas aconteçam com verba estadual e federal. Acho que o Vladimir tem tido muito sucesso nesse sentido. E ele conseguiu aí trazer para o esporte uma emenda parlamentar que era dele, trouxe para dentro dos espaços físicos. Eu estava envolvido nisso de uma forma direta e também na questão da Secretaria de Educação, que é uma coisa que eu acho que vocês vão abordar um pouco mais para frente. E agora, com algumas mudanças que houveram dentro da Fundação do Esporte, eu também estou podendo contribuir nesse processo dentro da Fundação. E aí estou podendo atuar e contribuir também dentro da Fundação do Esporte. Mas aí de 3 meses para cá, com a entrada de Luciano, eu também estou contribuindo com a Fundação. O que eu queria ouvir sua opinião, até como atleta, como professor de educação física, é justamente em relação a essa mudança, né? Na gestão passada, você pontuou aqui algumas críticas, e existem muitas críticas ao governo Rafael Diniz, mas se existiam alguns pontos de consenso, de avaliação positiva, acredito que estaria ali na Secretaria do Envelhecimento Saudável, né, com a Elo Landi, muito tempo que eu não a vejo, inclusive, e também com o Turim, até eram do mesmo partido, não sei se ainda estão os dois, o Turim sim, não sei Elo como que está a vida dela partidária, e com o Turim à frente da Fundação Municipal de Esporte. Só que nessa questão política, que é natural, né, faz parte do jogo político, a gente falava sobre política aqui no intervalo, né, faz parte do jogo político, nessas composições, o Turim acabou saindo, parte da sua equipe também, e o Luciano assumiu a Fundação Municipal de Esporte. Isso, de alguma forma, interrompeu algum tipo de projeto? É uma mudança, do seu ponto de vista, positiva? Como que você avalia essa mudança que tem como pano de fundo a questão política da cidade? Neto e Nogueira, eu tenho, talvez vocês vão se assustar com o que eu vou dizer. Eu hoje estou com 44 anos, né? Eu tive a possibilidade de ingressar na Fundação do Esporte com 18 anos de idade, e eu até o final do governo Rosinha, eu estive de forma ininterrupta na Fundação do Esporte. Eu trabalhei com todos os presidentes de fundação, desde Lulu Beda até o início do governo Rafael Diniz. É uma questão também que não escondo de ninguém, sempre fiz parte do grupo político que hoje está à frente da prefeitura. Falo isso por convicção, porque não dependo de política, né? Como vocês sabem, eu sou professor do Auxiliador aí do Izzy Senza, mas por acreditar em uma proposta do Vladimir especificamente, né? Conheço a pessoa e sei o pensamento dele. Existe uma questão ética, acho que conheço muito a Elo, né? Uma pessoa que eu já conheço, porque ela até é oriunda do handball, que é a modalidade na qual eu sempre fiz parte, é o handball. Heloísa, conheço muito bem.
Mas quanto à questão da Fundação do Esporte, eu vejo da seguinte forma: os números, eu acho que o trabalho que foi feito com deficientes, um trabalho bem interessante, com especiais, PCDs, né? Mas ao mesmo tempo entendo que os números não são reais. Entendo e te digo com certeza que não são reais. Tudo aquilo que foi colocado, até mesmo com a forma que nós encontramos a própria sede da Fundação do Esporte, num momento oportuno eu posso te colocar um relatório que foi feito. As estruturas físicas, a gente falou de vila, falou dessas quadras que o Garotinho fez, mas se vocês entendessem como nós encontramos ainda esse ano, porque ainda a gestão permaneceu, né? É assustador. E os números de pessoas que realizavam a atividade é bem mentirosa, vamos dizer assim. Falo isso como desportista e como pessoa que milito dentro da Fundação do Esporte, só não militei nos últimos 4 anos. E digo para vocês que esse saldo que o esporte teve na gestão Rafael Diniz, ela não é real. E digo isso baseado em números. Então, já que você perguntou, eu fiz questão de responder dessa forma. Não é real. Respeito as pessoas que estavam lá à frente, até mesmo porque muitas delas são colegas de profissão, a gente também tem que ser ético. Mas eu também não posso fugir à minha responsabilidade como gestor e de prestador de contas para a população do esporte, que os números são bem mentirosos. Isso eu posso ser real e falar a verdade para vocês. Aí fica para você, Nelson. Bom, se você... E Nogueira, fica para vocês aí, mas eu digo isso como pessoa que conviveu dentro da secretaria durante todo esse tempo. Não convivi nos 4 anos, mas acompanho e sei como é que as coisas funcionam. Perfeito. Você quer passar esses números pra gente? Olha, na verdade, Cláudio, é até ruim falar isso, né? Nós chegamos na fundação no meio do ano agora, no mês de junho, né? De junho para julho. Se eu te disser que não tinha um cadastro feito, não se deixaram um número de telefone de um atendido. Os computadores foram todos deletados, não tinha uma planilha, não tinha nada. Mas eu sempre tive ciência de que esses números não eram reais. É isso que eu estou te falando por pessoa que... Eu caminho dentro do esporte, eu trabalho. As pessoas que trabalham dentro do esporte, os colegas de profissão, eu tinha esse feedback até como desportista e como professor de educação física, que aqueles números que foi até divulgado em campanha política, aquilo estava muito longe de ser real. A maior prova é que não ficou um cadastro lá. A gente não conseguiu, Cláudio, ter acesso a um telefone de um pai já que a área que foi tão batida de forma positiva foi a área de deficiente físico, né, dos especiais, que a gente tem que ter um carinho enorme, e essa gestão já está realizando um trabalho bem interessante com os deficientes. Esses números, eles, para mim, estão muito distantes de serem reais, né? Eu costumo dizer uma coisa, e pode ser até um pouco agressivo, mas uma mentira bem contada várias vezes, ela se torna verdade, né? Eu não estou dizendo que o trabalho não existiu, mas que os números são longe de ser reais, isso eu posso te garantir. Infelizmente. Nesse caso aí do padre, acompanhamos algumas competições internacionais, que o campus teve até destaque com alunos do Paraesporte. E houve essa cisão, né, essa cisão política, que eu já citei anteriormente, do Twin com o Vladimir, lá na questão do Código Tributário, e aí vocês for lembrar tudo aqui, mas enfim, né, foi naquela divisão ali do Código Tributário, e aí tinha também pessoas indicadas do Bruno Viana, que também estariam compondo aí a Secretaria a Fundação Municipal de Esporte. Quando houve essa cisão, o principal impacto, no meu ponto de vista, foi a saída do Paraesporte da Fundação, né, e aí o Raul Palácio abriu lá as portas da UENF para receber o projeto. Como que você avalia essa divisão, esse projeto sair da Fundação,
e como que a Fundação está se preparando para oferecer um projeto parecido para atender a desportistas com algum tipo de deficiência. Neto, a gente já está dentro das instituições, né, que trabalham, a PAI, a PAP, a POI, a gente já tem profissionais nossos trabalhando dentro dessas instituições, tá? As nossas atividades, de modo geral, elas já estão sendo destinadas, a gente tem um espaço específico dentro da Fundação do Esporte, das Vilas Olímpicas, já existe uma reserva de vagas, não só para os especiais, mas também para os idosos. Então, a cada turma de 20 pessoas, por exemplo, a gente tem ali para idoso e para deficiente 4 vagas para um, 4 vagas para outro. A gente está tido essa preocupação até mesmo porque a gente está entendendo essa retomada, está buscando e a procura está sendo muito grande. Talvez esteja sendo impactante a minha fala em relação a essa questão. Em momento algum a gente quer criar nenhum tipo de situação difícil aqui, mas eu queria que você, dentro do possível, fazendo só um parâmetro, mostrasse para mim, existe um trabalho sendo realizado dentro da UENF hoje, com o Paraesporte. De que forma você tem enxergado o quantitativo? Já que já existia uma estrutura antes tão fantástica assim, como que está sendo lá o volume de pessoas envolvidas dentro do processo do Paraesporte, dentro da UENF? Você consegue ter um feedback disso, da procura, da busca, do quantitativo? De números agora não tem, a gente pode até tentar aqui, eu posso até acionar algum assessor aqui para a gente tentar conseguir, mas agora de imediato não tem. Então, a gente já está sendo bem feliz lá com o trabalho que a gente está fazendo, até mesmo porque a gente está dentro das instituições, acho que uma forma bem simples. As instituições, por exemplo, hoje que não tem a parte aquática, né? Algumas delas apoiam, não tem, né? A PAP, a PAI tem, né, a piscina lá, a gente está trazendo, já tem espaço, já tem horários para que os especiais possam estar realizando, os profissionais também estão à disposição. Eu sei que é um processo de reconstrução e a gente está entendendo, devido ao Covid, a forma que a gente vai proceder, mas a gente está sendo bastante procurado, né, pelas pessoas, e a gente tem abraçado essa causa que é tão importante e que a gente tem que ter essa sensibilidade enorme. Eu, como professor de educação física, sei o quanto é importante o trabalho, de modo geral, com o adolescente, com a criança e com o idoso, mas em especial essa parte da população que é tão necessária e importante que a gente realize o trabalho. Acho que é por aí. Bom, são 8h03. Mantena, vou só pedir licença a você rapidamente, ao Arnaldo também, a quem está em casa nos acompanhando. Uma pausa para o intervalo comercial, até extrapolamos aqui um pouco o horário, mas a gente segue. Próximo bloco a gente volta a conversar, volta a falar aí sobre a Fundação Municipal de Esportes no município de Campos e também sobre esse, né, projeto Esporte Vida. Vamos saber e conhecer um pouco mais sobre essas novidades aí que a Fundação está apresentando. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional e também Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano.